Saudações tricolores, pessoal, bem-vindos ao canal. Ganhamos do Fluminense, nós tínhamos um objetivo: ir para o Rio de Janeiro com alguma vantagem, qualquer tipo de vantagem, vitória mínima podia ser, e foi exatamente o que aconteceu. Uma vitória mínima, uma vitória de virada, num jogo de vários capítulos, e vários capítulos com subcapítulos. E eu conto essa história a partir de agora. Cheguem junto com a gente para comentar esse jogo, para fazer uma análise do que foi Grêmio 2, Fluminense 1, de virada, aqui no Couto Pereira, em Curitiba. Comentei o jogo pela Rádio Imortal. Enquanto isso, pessoal, enquanto a gente troca essa ideia, troca figurinha sobre o jogo do Grêmio, vão se inscrevendo no canal, vamos fazer a gente chegar aqui a 44 mil inscritos e deixem o like. Não esqueçam para depois. Vocês também estão pedindo perdão para o Reinaldo, assim como eu fiz na transmissão da Imortal? Deixem um like no vídeo para a gente trocar uma ideia sobre o que foi esse jogo, tá? Vamos lá. Um jogo de vários subcapítulos, eu falei, tá? Qual foi o primeiro deles? O começo. O começo do jogo foi um começo do Fluminense, tá? O que eu imaginava e a minha expectativa não se confirmou. Que o Grêmio fosse, na largada do jogo, tomar iniciativa, ter atitude, tentar inclinar o campo para ir para cima do Fluminense. Não foi o que aconteceu. Aliás, aconteceu justamente o contrário. O Fluminense tomou a iniciativa, o Fluminense pressionou o Grêmio e o Grêmio no início do jogo estava perdido. Inclusive, a primeira chance real de gol do jogo foi do Fluminense. Uma jogada ensaiada em que o Marquezin faz uma baita defesa e na sobra o Rodrigo Eli, que foi um dos personagens do jogo e daqui a pouco eu falo sobre ele, salvou quase em cima da linha. A partir disso, o Grêmio teve um momento de equilíbrio nas ações. Eu achei o Cristaldo, por exemplo, muito discreto no jogo, tá? O Cristaldo é um cara que tem que aparecer mais, tem que participar mais. Até porque tem um cara aí que é um tal de colombiano, é um tal de Monsalve, que hoje entrou bem mais uma vez, tá? Tem que aparecer mais o Cristaldo. Outro que tem que aparecer mais é argentino, assim como o Cristaldo. Chama-se Pavon, Christian Pavon. Hoje ele tinha pela frente o Esquerdinha, que é o terceiro reserva do Fluminense, atrás de Marcelo e Diogo Barbosa, e o Pavon não conseguiu ter vantagem, gente. E por conta disso, por conta desses caras sumidos, no caso do Cristaldo, em crise técnica, caso do Pavon, que a gente teve dificuldade, especialmente no começo do jogo. Chegamos a equilibrar as ações num certo momento, ainda no primeiro tempo, mas de forma insuficiente. Aí veio o intervalo. O que o campo estava mostrando para o Renato? Que tinha que mexer. Tinha que entrar o Gustavo Nunes no lugar do Pavon para o Grêmio ter vitória pessoal, ter drible. Tinha que entrar, por exemplo, o Monsalve, que fosse no lugar do Cristaldo, que não fazia bom jogo. E o Renato voltou sem mexer. E no segundo tempo, o jogo desde o início se apresentou pro Fluminense. O Fluminense cresceu, o Fluminense seguiu tomando a iniciativa, o Fluminense começou a pressionar, começou a apertar o Grêmio. Me incomodou muito ao longo do jogo o fato do Grêmio não pressionar os zagueiros do Fluminense, especialmente o Thiago Santos, que a gente sabe, a gente conhece, que se pressionar, ele entrega. O Grêmio não pressionou, o Grêmio deixou a zaga do Fluminense construir o jogo de forma tranquila, com espaço, e a bola saía redonda de trás, especialmente com o Thiago Silva. Chegando redonda no meio pro Ganso, cara, o Ganso sabe jogar, ele vai pifar alguém em algum momento. E aí pifou o Lima no lance que deu origem a 1-0 Fluminense. Aí o Renato trocou. Cara, isso me incomoda um pouco, tá? Mais uma vez o Grêmio precisou tomar um gol pro Renato tomar a iniciativa para dar o clique e ele mexer. E aí ele mexeu certo. Tirou o Cristaldo para colocar o Monsalve, tirou o Pavon para colocar o Gustavo Nunes, jogou o Gustavinho para a esquerda, mandou o Soteldo para a direita e, num passe de mágica, que não é mágica porque era simplesmente o que o campo estava dizendo, o Grêmio cresceu no jogo. O empate do Grêmio dá para dizer que foi um empate praticamente achado, porque era uma bola que o Soteldo cruzava na área e a bola deu na mão do cara, pênalti, gol do Reinaldo. No lance seguinte, falta, gol do Reinaldo. E aí o Reinaldo se torna, obviamente, evidentemente, o grande nome dessa vitória do Grêmio contra o Fluminense. E aí no melhor momento do Grêmio no jogo, tem a expulsão do Rodrigo Eli. Uma expulsão polêmica, um lance em que o Ganso começa puxando, e eu acho que o Ganso também tinha que ser expulso, só que a arbitragem mirou só no Rodrigo Eli. E aí sobrou para o zagueiro do Grêmio, que, pasmem, fazia boa partida, tá? Até o momento da expulsão, em que ele deixa o Grêmio na mão.
E aí o jogo passa a ter o seu último subcapítulo, que foram os 15 minutos finais de ataque contra a defesa. Ali só o Fluminense jogava e o Grêmio tratou de segurar o 2-1 e paciência, era realmente o que tinha para fazer no final. Reinaldo melhor em campo, óbvio, o autor de 2 gols não podia não ser ele o melhor em campo, mas eu quero fazer aqui algumas menções honrosas, tá? O próprio Rodrigo Eli, embora a expulsão juvenil, ele fazia um jogo muito bom e o Dodi também estava super bem no meio-campo do Grêmio. Para mim, o Monsalve também entrou legal no jogo. Bright White foi bem mais discreto na comparação com a estreia dele também, primeiro tempo especialmente, ele morreu de fome, não chegou uma bola sequer para o Bright White em todo o primeiro tempo. E no segundo, quando o Grêmio cresceu, com a entrada sobretudo do Monsalve, eles jogaram pouco tempo juntos, porque daí o Eli foi expulso e alguém tinha que ser sacrificado. E o Renato optou por sacrificar o dinamarquês. Algumas coisas que também precisam ser ditas para a gente encaminhar o nosso encerramento, contando com o like de vocês. Quem não deixou o like, manda agora, tá? Algumas atuações ruins do Cristaldo, muito discreto, e do Pavon. O Pavon, mais uma vez, teve muita dificuldade no jogo. E eu quero colocar mais um, tá? Que eu gosto muito, e vocês são prova disso, que geralmente, quando tem que elogiar, eu elogio ele. Mas quando tem que criticar, eu critico também. Que é o João Pedro. O gol do Fluminense foi totalmente em cima do João Pedro. E ele não teve uma boa atuação mais uma vez, tá? Já é o 3º ou 4º jogo na sequência em que o João Pedro não atua legal. Agora é o jogo da volta no Rio de Janeiro. O Grêmio tem a vantagem da vitória mínima, ou seja, o Fluminense joga com o fator local a seu favor, e isso é importante, mas o Grêmio joga por 2 resultados. Qualquer vitória, evidentemente, e qualquer placar de empate. E derrota por 1 gol, nós ainda poderemos ter oportunidade dos pênaltis. Ou seja, levamos uma vantagem para o Rio de Janeiro. Isso é o que importa. Podia ser pior, porque nós começamos perdendo por 1-0, mas também podia ser melhor. Porque se não tem a expulsão do Rodrigo Eli, até a voz está indo embora, se não tem a expulsão do Rodrigo Eli, o momento era todo do Grêmio e o Grêmio poderia sim fazer o 3º gol. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui embaixo, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal.